Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Quero lembrar os irmãos que logo mais à noite nós teremos um culto com a celebração da ceia. No mês que passou, nós celebramos a ceia no domingo pela manhã, que era um domingo de Páscoa. E essa tem sido a nossa prática. A gente celebra um mês pela manhã e no mês seguinte à noite. Então, logo mais à noite, nós vamos terminar essa pequena série de coinonia, que visa nos preparar para o aniversário da igreja, né, trazendo à nossa memória a lembrança de que somos um em Cristo Jesus, de que nós somos uma grande família espiritual, família de Deus, e que a nossa convivência precisa ser uma convivência do tipo koinonia, ou seja, comunhão profunda, em que há um senso de responsabilidade uns com os outros, o que não significa que a gente vai ficar se metendo na vida um do outro por qualquer motivo, ou xeretando a privacidade de ninguém, mas, por outro lado, significa que a gente também não vai viver de modo indiferente ao outro, como se nós estivéssemos reunidos assistindo um cinema, ou no teatro, ou no estádio de futebol. Porque lá sim, a gente vai, não é? Se reúne com uma grande multidão, e eu gosto muito dessa imagem do futebol, não é? De um estádio cheio, porque a gente se empolga com o que está acontecendo ali, e quando o nosso time faz gol, a gente fica sentado com a nossa torcida, não é? Nosso time faz gol, a gente cumprimenta e abraça a gente que a gente nunca viu na vida, não é isso? Vibra junto, mas terminou, cada um vai embora e é cada um por si. A igreja não deve ser uma experiência assim. A gente não quer, a palavra koinonia não quer dizer que a gente agora vai andar todo mundo junto o tempo todo, né? Entrando um na casa do outro o tempo todo e, como eu disse, invadindo privacidade ou dando palpite na vida um do outro o tempo todo. Mas significa que, no entanto, também nós não seremos como uma torcida no futebol, que vem para cá no fim de semana, torce pelo culto, torce pela música, vibra e depois vai embora e é cada um por si, porque isso não seria igreja. Então há um ponto de equilíbrio aí que a gente precisa encontrar, um meio termo, não é? E a palavra koinonia é a palavra que nos ajuda a compreender isso, porque é a palavra que na Bíblia, no Novo Testamento, se traduz por comunhão, na minha e na sua Bíblia. E a palavra grega, koinonia, tem esse sentido de convivência comprometida, de vida compartilhada, de modo que aí faz sentido a gente entender o que Paulo diz. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Porque há um senso de preocupação, né? A gente se solidariza, a gente tem um sentimento de empatia, e isso, né, dependendo aí do grau de envolvimento que a gente tem, porque sempre há aquelas pessoas com quem nós vamos ter uma proximidade maior que outras, isso é natural. Não dá para nos relacionarmos em um grupo como o da IBAI, que não é tão grande, mas somos aí mais de 100 pessoas, 100 membros listados. Não dá para nos relacionarmos no mesmo nível de profundidade com as 100 pessoas, não dá. Não é? E aí o GPS ajuda nisso, porque você vai lá para o GPS, né, você tem lá um grupo de 6, 7 pessoas, ou vem para o ministério, por exemplo, da música, ou passa a frequentar com mais assiduidade o encontro de homens, ou passa a frequentar com mais assiduidade o encontro das mulheres, e aí você começa a criar vínculos mais estreitos, e essas pessoas, desse vínculo mais estreito, desse ciclo mais próximo, né, você vai ganhando a confiança delas, e elas vão ganhando a sua confiança, e a gente vai compartilhando a nossa vida, a gente vai orando, e geralmente esse grupo é o primeiro da igreja que chega junto para nos socorrer em uma necessidade, é o primeiro grupo da igreja que chega junto para nos apoiar e festejar com a gente uma conquista e uma vitória. E é disso que nós estamos falando, de uma caminhada, né, em comunhão, de compromisso, de nos ajudarmos, de nos encorajarmos e de nos apoiarmos. Então, prosseguindo nesse raciocínio, vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, ok? Do verso de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam
todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Como podemos, irmãos, cultivar a coinonia na igreja? Que compromissos devemos assumir? Que cuidados devemos ter? Qual é a sua contribuição para que se estabeleça em nosso convívio uma experiência de convívio, comunhão, coinonia, né, abençoadora e que de fato seja comprometida? Eu creio que uma parte da resposta está aqui nesses versos desse texto de Efésios 4 que nós acabamos de ler. Paulo escreve aos Efésios da prisão. E essa é uma carta muito preciosa. Nos 3 primeiros capítulos, a gente tem teologia, doutrina, né? Paulo estabelece uma espécie de base de raciocínio, à luz da revelação do Evangelho, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da obra de Jesus Cristo. E depois, então, ele começa a dar orientações práticas. Então, é como se fosse a teoria e a prática. A teoria sobre o quê? Sobre a natureza da igreja. A igreja como um mistério que Deus revela de unir judeus e não judeus, que costumeiramente é chamado de gentios. Toda vez que a gente lê a palavra gentio na Bíblia, você sabe que ela significa o romano, o grego, o egípcio, o sírio ou qualquer outro povo, né, que não seja o judeu. Então, de algum modo, o Novo Testamento e a revelação de Deus através de Jesus traz uma compreensão nova sobre quem seria o povo de Deus. No Velho Testamento, a resposta está muito bem estabelecida. O povo de Deus é o povo de Israel. É o povo da aliança. E Deus chama Israel e separa Israel para que através de Israel ele se revele às outras nações. Por isso há tantas referências e até profecias dizendo que haveria um momento em que as nações viriam a Israel para ter um encontro com Deus. Porque Deus escolhe e privilegia Israel como este meio, este canal, ou esta gente por meio da qual ele vai se revelar ao mundo, às nações. Israel entende isso como um privilégio, mas não entender isso como uma responsabilidade. De algum modo, Israel, mesmo se entendendo como povo de Deus, não consegue cumprir adequadamente essa vocação. E aí vem a igreja. A igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus. Para o judeu típico, há uma dificuldade de entender isso. Eles não conseguem entender muito bem isso. E daí também a razão porque muitas autoridades religiosas judaicas rejeitam a pregação do Evangelho como se fosse um desvio, né, do judaísmo e não, né, a mensagem vinda de Deus, como se fosse uma heresia a ser combatida. As primeiras perseguições que a igreja sofre, que os crentes sofrem, é uma perseguição de natureza religiosa pelos judeus, né? Os primeiros crentes eram judeus, né? E esses primeiros judeus crentes começaram a dizer assim: Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E aí eles começaram a pensar na vida prática. Vamos guardar o sábado, como manda a lei de Moisés, ou não? Vamos ter aqueles cerimoniais que a gente tem de purificação, e como é que fica o templo, o sacerdócio? Eles têm que ressignificar, reentender tudo isso. E aí Paulo, ele chama para si a responsabilidade de dar cabo desta seita dos nazarenos, mas ele tem uma experiência de conversão. O que move Paulo? A pureza do judaísmo. Mas ele se converte, e aí Paulo então agora é um crente em Jesus, é um discípulo de Jesus. E ele começa a fazer uma releitura do Evangelho. E aí ele entende
que a igreja é o novo Israel de Deus. Começa a fazer uma releitura, na verdade, da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Ele entende agora que a igreja é esse mistério oculto e que agora se revela, em que Deus resolveu estabelecer o propósito de unir para si um povo de todos os povos. E o critério não é mais a etnia, onde você nasceu. O critério é se você nasceu de novo. Não se você nasceu judeu ou não judeu, mas o critério agora é se você, independente da sua etnia, se você nasceu do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando do nascimento espiritual. Paulo se torna pregador. Muitos judeus, crentes, têm dificuldade de entender a amplidão do Evangelho, que inclui todo mundo, inclusive os próprios apóstolos no primeiro momento. Por exemplo, por que é Pedro que Deus escolhe para ir à casa de Cornélio? Porque Pedro é um judeu, apóstolo, e ele crê que a pregação do Evangelho é para todos, mas ainda não está muito claro para Pedro em que dimensão o gentio deve ser incluído ou não. E aí, um homem chamado Cornélio, que não é judeu romano, na verdade, e praticava o judaísmo. Cornélio é um prosélito, ele faz esmola, ora, provavelmente um homem religioso, provavelmente um prosélito, né? Um praticante de alguma medida do judaísmo. Cornélio tem uma visão, né? E diz o Senhor lá para Cornélio: eu vi suas orações, suas esmolas, e eu quero que você faça o seguinte: você vai chamar um homem chamado Pedro, está na casa de Simão o curtidor, vai lá. E ele manda os mensageiros, não é? E você está pensando que GPS é coisa moderna? Nada, estava lá na Bíblia. Foi um anjo GPS quem esteve lá, não é isso? Visitando Cornélio. E diz: o endereço é esse aqui, não é? E aí os homens foram, e quando chegaram lá na frente, você chegou ao seu destino. E aí estava lá Pedro, né, orando. E Deus também fala para Pedro, dando aquela visão dos animais impuros, que ele diz que ele não vai comer, e a voz de Deus, né, diz: não considere imundo, impuro aquilo que eu santifiquei, enfim. E aí Pedro vai com ele, na casa de Cornélio. Como é que Pedro chega lá? Pedro chega lá e diz: olha, você sabe que não convém um judeu estar na casa de um gentio e sentar à mesa com ele. Nós não temos uma relação, né, deste nível. Os princípios que eu recebi da minha tradição judaica não permitem isso. Mas Deus mandou eu vir aqui e eu vi. E aí Cornélio diz: pois é, eu também mandei porque um anjo falou comigo para mandar. O que você tem para dizer para a gente? Pedro: bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que você precisa entregar a vida de vocês para Jesus de Nazaré, confessar Ele como Senhor e Salvador, e começa a pregar. De repente, o sermão ficou muito longo, o Espírito Santo achou que estava se estendendo demais, não é? E aí já desceu com uma manifestação extraordinária, né, exterior e visível, né, que causa um rebuliço, e eles são batizados no Espírito Santo ali naquele momento. E a razão porque há evidências exteriores do batismo do Espírito Santo, você entende quando lê o texto, porque aí Pedro toma um susto e entendeu que o Espírito Santo de Deus, que havia sido derramado em Pentecoste aos discípulos que eram judeus, agora o mesmo Espírito Santo, de modo semelhante, com sinais externos visíveis, também foi derramado, veja só, sobre esse romano. E aí ele entendeu a visão que ele tinha tido dos animais. Realmente, eu não posso considerar impuro ninguém. Quando ele volta para Jerusalém, já tem a comissão lá para conversar com ele. É certo? Porque notícia ruim, fofoca corre rápido. E aí, chegou lá e diz: nós soubemos que você entrou na casa de um gentio, mas como é que pode isso? E o seu testemunho como fica? Eu falei: vou explicar. Qual é o argumento de Pedro? O Espírito Santo, igualzinho aconteceu com a gente em Pentecostes, foi derramado lá. O que vocês queriam que eu fizesse? Que eu negasse a experiência? Que eu não reconhecesse ela? Não, eu não posso fazer isso. O mesmo Espírito Santo derramado sobre os discípulos judeus foi derramado sobre um discípulo não judeu. E eu não tive outra coisa a fazer a não ser batizá-lo. E ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Há uma dificuldade da igreja entender, percebe? Paulo entendeu logo isso da sua experiência, e aí Paulo então se torna um pregador para os gentios. E esta é a causa de Paulo, esse é o chamado de Paulo.
E ele então é missionário, porque ele está preparado para ir, né, rompendo as barreiras transculturais. E ele vai para a Ásia, ele quer ir a Roma, ele quer ir até a Espanha. Não há fronteira mais para Paulo. Paulo entendeu o mistério da igreja. A igreja é o povo de Deus, formado de todo homem, toda mulher, de toda língua, raça, nação, tribo, como diz Apocalipse, não é? De todas as nações. Homens e mulheres tementes ao Senhor, que vão receber a mensagem do Evangelho, que vão entregar sua vida a Jesus Cristo, que vão se comprometer com essa mensagem, que serão salvos e redimidos como qualquer um, antes judeu. E eles vão entregar sua vida ao Senhor, e esse é o povo do Senhor. Mas essa experiência foi sempre um desafio para a igreja nos seus primeiros dias. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aos Efésios aí, nós lemos o capítulo 4, eu quero situar você que essa preocupação da unidade da igreja que está presente nessa carta do apóstolo Paulo, né? Então, olha o que ele diz aí no versículo de número 11 do capítulo 2. No versículo 11 do capítulo 2 de Paulo aos Efésios, ele diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, não judeus, chamados incircuncisão, porque circuncidado era o judeu, e todo não-judeu era um incircunciso. Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem quem? Sem Deus, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, verso 13, capítulo 2 que eu estou lendo, de Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Verso 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. De ambos fez um. Destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Anulando a lei do mandamento expresso ordenança. O que significa isso? Sim, vocês não precisam, vocês são povo de Deus mesmo que você não guarde o sábado, como o judeu guarda. Sim, você é povo de Deus mesmo que você não tenha os cerimoniais de purificação que o judeu tem. Sim, você é povo de Deus mesmo que você não leve seu filho para ser circuncidado. As leis, não é, cerimoniais e esses elementos que simbolizavam um pacto para o judaísmo e que o judeu continua a observar com todo o direito de observar, não serão lançados sobre vocês. Então, Cristo, verso 15, anulou o corpo, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, e o objetivo deles era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Expressão que significa uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Fazendo a paz. Reconciliando com Deus os dois, em quantos corpos? Em um corpo. Corpo de Cristo, a igreja. Por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. E ele veio, verso 17, e anunciou paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus. E por meio dele, tanto nós como vocês, nós judeus, Paulo falando, vocês que não são judeus, temos acesso ao Pai por meio de quantos espíritos? De um só Espírito. E aí o verso 19, tão bonito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como é que a gente, então, vive isso? Irmãos, nós não somos judeus e gentios aqui. Tem alguém aqui entre nós que é judeu de nascimento? Acho que não, né? Tem alguém entre nós que foi praticando o judaísmo? Acho que não. Mas qual é o sentido, então, dessa palavra para nós? É porque historicamente, a gente não precisa ser judeu para ter que lutar no nosso coração com pré-conceitos. O preconceito não é privilégio judeu. E mais, o sentimento de que agora eu fui salvo, Deus me salvou, eu sou crente em Jesus, eu tenho a vida eterna, como um privilégio e não como uma responsabilidade, também é uma falta que não é exclusiva do judeu. A igreja precisa aprender com Israel, não só, não é, com as falhas, não só com os acertos, mas com as falhas.
aprende com Israel, isso a gente lê o Velho Testamento, a gente olha para a maneira como Deus se relacionou com Israel e vai aprendendo. É possível uma igreja ficar tão feliz pela salvação que tem, que não consegue se abrir para abraçar aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho. É possível que eu ou você lutemos em nossos corações com um senso de ideias pré-concebidas, não é? De tal maneira que nós temos muita dificuldade de nos abrir para receber alguém e dizer: eis meu irmão, eis minha irmã em Cristo Jesus, mesmo sendo tão diferente de mim. Por isso Paulo escreve aos Efésios, e por isso nós refletiremos sobre isso e falamos sobre koinonia, para que a gente possa sempre, né, ter o nosso coração prevenido a essas coisas. O que nós temos aqui? Vamos lá para Efésios então, capítulo 4. A gente precisa entender, irmãos, quando eu leio aqui o capítulo 4, de 1 a 6, que a unidade da igreja, ela é nutrida, ela é fortalecida pelo nosso jeito de viver como homens e mulheres de Deus e discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo que é uma obra de Deus, ela é uma obra que requer um compromisso humano e uma intenção humana responsável para que ela se aperfeiçoe. Então, olha o que diz o texto. Paulo diz, verso 1: como prisioneiro no Senhor, eu rogo, eu peço, eu faço uma convocação, um apelo aos seus corações. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna. Existe uma maneira digna de viver e uma maneira não digna de viver o Evangelho. Paulo que diz isso. E ele diz: se você vive o Evangelho de um modo em que você vive uma vida autocentrada, assoberbada, indiferente ao mundo, isso não é um viver digno do Evangelho. O viver digno do Evangelho é um viver que, por um lado, sim, celebra a graça da salvação e tem satisfação em saber, sim, eu fui alcançado, eu sou salvo, graças a Deus, mas ao mesmo tempo carrega consigo uma aflição santa e bendita de desejar e querer que essa mesma experiência da salvação se estenda até os confins da terra. Um crente, um homem, uma mulher de Deus, uma igreja que vive com dignidade o Evangelho, não fica satisfeita se só os seus amigos foram alcançados pelo Evangelho. Não fica satisfeita em saber que, eu tenho o Evangelho. Ela celebra o que tem, mas deseja mais. Não necessariamente mais para rolar no hall de membros um número de pessoas. Não é disso que nós estamos falando, de crescer em número de membros da igreja. Que isso aconteça para a glória de Deus, mas nós estamos falando desse senso de missão, de olhar para fora e de pensar, olha, quem mais podemos alcançar? Dentro desse processo, a unidade da igreja é estratégica. A gente aprendeu que na unidade da igreja há um potencial de realização muito grande. Uma igreja que é unida, em que há um senso de compromisso mútuo uns com os outros e com o do Evangelho, é uma igreja poderosa, relevante, eficaz. Não há limites para o que Deus possa fazer através de uma igreja assim. E há diversas referências bíblicas que sinalizam para a gente que quando a gente relaxa na koinonia, no cuidado mútuo, quando a gente não leva isso como um valor permanente da nossa vida, a comunhão responsável uns com os outros, né? A igreja se fraciona, se fragmenta, se divide em muitos, inúmeros núcleos, né? E que vão vivendo esses núcleos, né? E essas partes a sua vida individualizada, né? Sem mutualidade, e a igreja tem o seu testemunho comprometido. Aliás, Jesus mesmo, quando foi acusado de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, ele levanta esse princípio. Ele diz, se uma casa está dividida, o que acontece com ela? Não subsiste. Então, a igreja precisa entender que a comunhão, esse senso de mutualidade é um valor que precisa ser preservado. E é isso que Paulo está defendendo, pensando em gentios e judeus. Então, o que ele recomenda para a gente? Olhando para o texto, ele diz uma coisa para a gente ser, e ele diz uma coisa para a gente fazer. E ele diz uma coisa para a gente saber. Uma coisa para a gente ser, uma coisa para a gente fazer, e uma coisa para a gente saber. Tornando isso mais pessoal.
uma coisa para você ser. Verso 2. O que diz aí? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu e você somos frutos de um relacionamento. E aí você, a nossa identidade está relacionada a isso. Nosso pai, a nossa mãe, aqueles que nos geraram e aqueles que nos criaram, nos deram nome, nos deram uma herança genética. Espiritualmente, eu e você somos filhos de Deus. Espiritualmente somos filhos de Deus. Olha o que Paulo diz a mim e a você como filho de Deus no verso 1 do capítulo 5. O que ele diz que você tem que fazer? Abra sua Bíblia aí. Efésios, verso 1, capítulo 5. O que ele diz? Verso 1 do capítulo 5? Sejam imitadores de Deus. Por quê, Paulo? Porque você é filho de Deus. A sua identidade está agora atrelada à natureza de Deus. E aí ele recomenda o versículo 2. Então, vivam em amor, como também Cristo nos amou, e Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Paulo vai então também nesse capítulo 5 falar de alguns cuidados da nossa convivência. Volta lá para Efésios 4, essa referência de 5 é só para sublinhar esse aspecto. Nós podemos ser humildes e dóceis, nós podemos ser pacientes, nós podemos dar apoio uns aos outros. Esse suportar aí é no sentido de oferecer suporte, tá certo? Ao outro, em amor. Sim, por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus em nós, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus são humildes. Filhos de Deus procuram um caminho da paz. Filhos de Deus só brigam a boa briga. Filhos de Deus brigam. Está lá, Paulo diz, combati o bom combate. Então, Paulo diz que ele combateu. Paulo escreve, Timóteo diz, seja um bom soldado de Cristo. Imagens de guerra. Mas Paulo está dizendo que há combates que são bons e outros que não são. Há uma causa que vale a pena brigar e há outras que não vale a pena brigar. E sabe o que eu percebo? Que nem sempre a gente consegue discernir isso muito bem. Estamos fazendo questão, brigando por coisas que não vale a pena brigar. Não é? Perdemos o amigo, causamos mal-estar na família, mas não queremos perder o argumento. Não queremos perder a disputa. E aí o que a gente coleciona? Coleciona uma história de amigos perdidos, de pessoas que se afastaram da nossa convivência. Por quê? Porque achamos que não podemos ser flexíveis nos nossos argumentos, não podemos ponderar. Paulo diz, nós somos humildes, nós procuramos ser amáveis uns com os outros, é o que ele está dizendo, que nós devemos ser pacientes. E ele diz ainda que devemos oferecer um suporte, um apoio ao outro, tá certo? Isso significa viver como um filho de Deus. No capítulo 5 ele vai explorar um pouco mais isso, aqui no capítulo 4, vai falar, aquele que mente não mente mais, aquele que vivia em contenda procura o caminho da paz e por aí vai. Não é? Agora, isto é fruto, irmãos, da presença do Senhor em nós. Amém? Isso é fruto, nós nos tornamos, esse seja, é fruto de uma caminhada com Deus. Abra mais um texto de referência. Primeiro João, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versos que nos ajuda a compreender isso. 1 João, capítulo 1, nós lemos assim no versículo 5. Ok? Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas algumas. Ok. Uma metáfora, uma linguagem, figura de linguagem. Luz, não há trevas. E aí, verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, com quem? Com Deus. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa interessante o raciocínio de João. Deus é luz, nele não há trevas. Se você anda na luz, mas se você diz que tem comunhão com Ele, melhor dizendo, e anda em trevas, você está mentindo para você e para as pessoas. Você não está andando na verdade, não está praticando a verdade. Então há coerência. Ele está dizendo isso porque muita gente é incoerente, certo? Aí eu tenho Deus na minha vida, mas nada, vive como quem não tem, não tem. Porque eu não tenho Deus porque diz que tenho Deus. Eu não sou crente porque diz que sou crente. Eu não sou salvo porque eu diz que eu sou salvo. Eu sou crente, tenho Deus e sou salvo porque eu evidencio que eu sou crente e eu sou salvo. Pelas obras se conhece, pelos frutos se conhece. Por isso o Senhor diz, né, que a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Por isso João Batista exorta alguns fariseus, né, de religião da aparência, que vão procurar o batismo. É aquele pessoal, né? Você conhece gente assim, que vai na igreja, vai na rezadeira, vai em tudo quanto é lugar, porque não quer ficar mal com ninguém, não é isso? Né? Então pede a oração dos crentes, que essa que é forte, mas também pede a reza lá da benzedeira no terreiro, porque afinal de contas, né, precisa cercar em todos os lados. Né? Não sei muito bem quem tem a razão, então passo em tudo quanto é lugar para garantir. Né? É mais ou menos como os gregos viviam, né? Ao ponto de erguer um altar ao Deus desconhecido. Porque vai que tem um Deus que eles não conhecem, eles não prestaram culto, então é melhor ter um ali, um Deus desconhecido, que fica tudo resguardado. Não é? Tem gente que acha assim, ele diz, então tem gente que diz que tem Deus, mas vive uma vida completamente incoerente dos valores, dos princípios de Deus para a sua vida. Agora, o raciocínio dele agora, se você vive uma vida coerente com Deus, olha o raciocínio. Você que diz que tem comunhão com Deus, eu que digo que tenho comunhão com Deus, nós que afirmamos que temos comunhão com o Senhor, e andamos então procurando uma vida de coerência com Deus, não que a gente não tenha pecados, mas a gente não está conformado a eles, a gente não se desculpa do nosso pecado, a gente se arrepende, né? Pecado a gente comete, mas o que a gente faz? A gente se arrepende, lamenta, né? E assenta diante de Deus em oração, propósito de não repeti-lo. Então, você que vive assim, a lógica seria dizer, você tem comunhão com Deus, mas ele entra no outro raciocínio, diz, você que anda na luz tem comunhão com o outro que anda na luz. Por isso Paulo aos Efésios, capítulo 4, o texto, né, da nossa reflexão, Paulo diz, sejam humildes, sejam dóceis, sejam imitadores de Deus, né, porque se vocês são assim, a base da comunhão está preservada. A base da comunhão está preservada. Então a primeira coisa que eu quero que você leve para casa nessa manhã, a força da nossa comunhão está atrelada à força da sua comunhão com Deus. Se você leva a sua relação com Deus a sério, há uma grande chance de você contribuir para o bem desta igreja. Mas se você não leva a sua relação com Deus a sério, provavelmente a nossa relação uns com os outros não vai estar em um nível superior. Começa com Deus, começa com comunhão com Ele. Começa a gente aprendendo que a nossa identidade vem dessa relação com Ele. Começa lembrando que nós somos filhos e filhas de Deus. Alcançando a graça dEle. Mas voltando a Efésios, a segunda coisa, ele diz, bom, se você seja completamente humilde, seja dócil, seja paciente, ele dá um conselho, faça o seguinte, verso 3, faça o esforço. Então seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja paciente, seja amável, seja dócil, seja alguém que ofereça suporte às pessoas, seja amoroso com as pessoas, seja longânimo com as pessoas. Mas verso 3, agora faça um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, não basta eu ser, eu também preciso fazer. Eu não serei capaz de fazer bem feito se eu não for. Não sei se eu posso dizer isso, mas você vai entender. Se eu não for bem feito. Se eu não tenho uma relação profunda com Deus, isso desemboca, né, em tensões na minha relação com as pessoas. Mas se eu tenho uma relação profunda com Deus, muito provavelmente, ainda que haja tensões no convívio com as pessoas, eu lidarei melhor com essas tensões. Por quê? Porque eu vou procurar fazer com que essas relações e essas tensões não atrapalhem. Nós não podemos evitar a convivência. Conviver com outras pessoas é da natureza e da própria existência humana. Nenhum bebê sobreviveria ao nascimento se não tivesse alguém
que cuidasse dele. Eu e você não estaríamos aqui vivos se alguém não cuidasse da gente. Se alguém nos desse comida, e alguém nos vestisse, e alguém nos colocasse para dormir em algum lugar relativamente seguro. Mas depois que nós saímos da dependência para a independência, a gente tem essa tendência, e foi o que nós abordamos no primeiro sermão, de achar, agora no meu nariz mando eu. Agora sim, né? Ninguém manda mais na minha vida. E a gente é incentivado o tempo todo a ter a vida independente, independente, independente. Lê do engano, porque ninguém é absolutamente pleno e independente. Só Deus. Só Deus. Que, no entanto, sendo Deus, resolveu ser dependente de si mesmo na pessoa da Trindade. Se dividiu em três e, ao mesmo tempo, é uma só. Pois bem, né? Você teve que estudar, alguém te ensinou a ler e escrever. Você arranjou uma profissão e alguém te deu essa profissão, me deu a profissão, não é? E nós precisamos das pessoas e precisamos uns dos outros. Então a gente tem que aprender a conviver. Agora, é inevitável convivermos com as pessoas. A escolha que nós temos que fazer não é se a gente vai conviver ou não conviver. A escolha que nós temos que fazer, se eu vou conviver ou mal. São as coisas que restam. Mesmo Tom Hanks, isolado numa ilha, desempenhando um papel no filme O Náufrago, nos ensina o quanto nós somos carentes da companhia de alguém. Se você não arranjar alguém de carne e osso, você vai arranjar um Wilson. Vai ser um cachorro, vai ser o gato, né? Vai ser o trabalho, vai ser sua profissão, vai ser passarinhos. Está errado ter cachorro, gato, nada disso. Claro que não. Está errado dedicar-se à sua profissão? Claro que não. Ao seu hobby? Claro que não. Ah, pastor, eu tenho uma bicicleta que é a minha paixão. Tem gente que se apaixona pelas coisas, que tem um carro. Não tem gente assim? Apaixonada por carro. Né? As mulheres, algumas talvez, né, por coisas da casa. Não mexa nisso aí. Não é isso? Eu lembro da visita que nós fomos fazer assim que nós chegamos, eu, Renata, as crianças, lá na casa do nosso irmão Luiz, irmã Laís. E ela fez referência a algumas coisas que ela tinha na sala, uns jarros, algumas coisas. Essa aqui, ganhei assim e tal. E aí as crianças começaram a mexer nas coisas. Não é isso? Foi assim um temor enorme, porque são coisas, a gente se apega às coisas. Nós temos lá um porquinho da Índia, né, que a gente deu para o Davi e para o Natan, cada um tinha um. E o ano passado, assim, uma fatalidade aconteceu que um deles morreu, justamente o Davi. Há bem pouco tempo atrás, ainda agora, essa semana, alguns dias atrás, Davi de noite lembrou do porquinho e chorou. Por que ele morreu? Né? E ele é mais cuidadoso com o bichinho do que o irmão Natanzinho. Então ficou vivo o porquinho que era do Natanzinho, mas quem dá mais atenção ao porquinho é o próprio Davi. Ele é mais dado a isso. Mas o fato é que a gente não vive com coisas e bicho e planta e árvore, a gente vive com pessoas. E as pessoas ainda são a coroa da criação. A coroa da criação não foi porquinho da Índia. A coroa da criação foi a araucária. A coroa da criação não foi a bicicleta ou o carro. A coroa da criação, que usa um carro, que criam animais, que plantam árvores e com quem nós convivemos. É mais fácil conviver com árvore, com carro e com os bichos do que com as pessoas. Por uma razão muito simples. As pessoas apontam as nossas contradições. As pessoas são um espelho para mim. Se eu sou inconveniente, elas mostram que eu sou inconveniente. Se eu trato de maneira mal-humorada, elas vão dar um jeitinho de mostrar que é difícil conviver comigo porque eu sou mal-humorado. Se eu não tenho caráter na minha palavra, elas vão dar um jeitinho de dizer para mim que eu sou uma pessoa sem caráter. Se eu tenho pecado de estimação, o convívio próximo das pessoas, elas darão um jeito, consciente ou inconscientemente, eu serei despertado para o fato de que eu tenho coisas na minha vida que precisam ser tratadas. Então eu prefiro a araucária, porque a araucária não fala. Tá certo? Eu prefiro coisas, porque elas não falam. Queridos,
Mas não é essa a recomendação da palavra do Senhor para mim e para você. Amém? Porque o Espírito do Senhor habita as pessoas. E são as pessoas que Deus está salvando. E é elas que Deus está redimindo. E nós somos cooperadores de Deus na obra de redenção. Portanto, verso 3. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Seja uma pessoa que procura a boa convivência. Seja uma pessoa que é da paz. Seja uma pessoa que sabe fazer acordos. Seja uma pessoa que não joga lenha na fogueira da discussão. Seja uma pessoa que tenha uma palavra que apazigue os ânimos. Seja uma pessoa pacificadora. Seja uma pessoa que procura a reconciliação. Amém? Faça esforço. É preciso esforço. Não é tão simples. Mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora e que busca e é cheio de Deus, cheio do Senhor, você precisa se esforçar para conservar na igreja, especialmente, essa unidade espiritual pelo vínculo da paz. Para terminar, uma coisa que você precisa saber. Verso 4, 5 e 6. O que eu e você precisamos saber? Vamos ler juntos? 4, 5 e 6. 4, 5 e 6 nós lemos assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, Amém. Paulo diz que se eu for filho de Deus, comprometido, dócil, amável, etc., eu vou colaborar na unidade da igreja. E que se eu vou viver de modo digno do Evangelho. E que se eu também fizer um esforço, porque requer esforço, requer um compromisso, requer um empenho do acordo, da paz, do diálogo, de ouvir, deixar o outro falar e fazer silêncio, e depois, na sua vez, então você falar com o devido direito, de saber escolher as palavras certas, não é? Porque esse é um problema, né? A gente às vezes quer dizer a verdade, mas diz mal feito, diz de qualquer jeito, não é isso? E se desculpa porque disse a verdade. A verdade tem que ser bem dita, bem colocada, tá certo? Quando você vai na festa de alguém e leva um presente, como é que você leva esse presente? Você pega uma sacola qualquer, embrulha, tá certo? Aquela sacola amassada do Condor, tá certo? Do mercado que você foi lá, onde você foi, aí bota lá e leva, aqui é o seu presente. É assim que você faz? É assim que os irmãos fazem? Acho que não, eu não faço assim, ninguém faz assim. Você faz, se o embrulho estiver bem feito, você pede, né? Para fazer de novo, você vai entregar. Irmãos, a verdade tem que ser bem embrulhada. Você dizer que entregou a verdade numa sacola amassada, não está dizendo nada. Então, verdade também, eu disse a verdade, mas tem que ser bem dita. Porque senão ela não produz o fruto que tem que ser dito. Então, tudo isso tem a ver com esse esforço. Como é que eu digo o que eu vou dizer? Como é que eu lido com essa pessoa? Como é que eu lido com esse ambiente? Não posso ir rompendo todo mundo. Né? Zagalo acreditava que todo mundo tinha que engolir ele. Ele é de engano. Né? Ele dizia, vão ter que me engolir. Nada. Não é isso? Não existe esse negócio. Ninguém tem que engolir você. Nem a mim, nem a nós. Nós temos que aprender a ser bons de convivência. Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber isso. Que Deus não faz distinção de pessoas. Ele é um só. No homem e da mulher, no culto e no inculto. No negro e no branco, no rico e no pobre. Os critérios de Deus não têm a ver com etnia, com inteligência, com competência, com etiqueta. Deus é cheio de graça e misericórdia. E esse é o grande desafio para a igreja de Éfeso, entender a diferença dos dons. Não é? E é um grande desafio permanente para mim e para você. Entendemos, né, que há dons diferentes. Há pessoas que amam música, há outros que amam o ensino, há outros que amam o serviço. Há pessoas que são habilidosas com as mãos, há outros que são habilidosos com as palavras, há outros que não são nem com as mãos nem com as palavras, mas têm os pés que as levam longe para socorrer uma pessoa. Não é? Tem gente que tem mão habilidosa, mas tem pé preguiçoso.
Se vier até ela, ela faz, mas se não vier, não faz. Tem gente que não tem mão habilidosa, não é? Tem mão preguiçosa, mas tem pés habilidosos, que vão onde tem que ir, tá certo? Nós somos diferentes em diversos níveis, em diversos aspectos. A gente precisa reconhecer que, apesar dessa diferença, Deus é um só e vai usar as nossas diferenças para a glória do nome dEle. Amém? Para enriquecer a nossa vida. Termino então contando aquela historinha, né, e convido os músicos para subirem já aqui se posicionando, que eu termino com essa... Tem mais uma música? Não? Não tem? Então tá bom. Eu achei que tivesse mais uma música. A gente vai terminar orando. Mas, da carpintaria. Não é? As ferramentas da carpintaria não estavam se entendendo bem lá. E aí o martelo bateu na mesa e convocou uma reunião. E assim que todo mundo se reuniu, alguém logo protestou. Disse que o martelo não poderia presidir, porque ele bate muito pesado. Não era a pessoa mais apropriada. Aí houve uma discussão sobre quem ia presidir aquela reunião, porque eles estavam entendendo que havia muitos conflitos de convivência. E a Alice se ofereceu e disse, não, mas você também é muito áspera, tá certo? Para conduzir. E aí a chave de fenda se ofereceu e disse, não, você tem um jeito de apertar a gente que a gente não... E aí houve uma discussão entre as ferramentas lá. Não é? O serrote entrou nessa discussão, e aí enquanto eles estavam lá discutindo sobre como conciliar, entra o carpinteiro, e pega o martelo, e pega o serrote, e pega a lice, e pega a lima, e pega tudo, e constrói um móvel lindo e maravilhoso. Um mobiliário de madeira bem talhado, bem fixado, usando todas as ferramentas que tinham. Põe elas de volta na caixa e sai. E aí houve um silêncio, né? Revelador de uma compreensão que eles então alcançaram naquele dia. De que nas mãos do carpinteiro, juntos, aquelas diferenças seriam somadas para realizar uma obra que jamais um deles individualmente seria capaz de realizar. Mas a obra do Evangelho é uma coisa maravilhosa. Pregar o Evangelho, alguém aceitar Cristo, ser batizado, é uma obra maravilhosa. Mas ela só é bem feita quando a gente entende que todos nós temos uma contribuição a dar. E que quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. Deus te abençoe. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela comunhão da igreja. E, ó Deus, nós te louvamos, porque a IBAI tem sido essa igreja amorosa. Te louvo, ó Deus, porque tenho vivido a experiência aqui nessa igreja com a minha família, de nos sentirmos amados e bem-queridos. Ó Deus, mas esta consciência e essa experiência, ela precisa, temos aprendido, ser incentivada e cultivada. Porque há em todos nós, ó Deus, a inclinação para o individualismo, para o pecado, para o egoísmo. A nossa natureza carnal, ó Deus, ainda se manifesta muitas vezes, trazendo tensões para o nosso convívio, para o nosso relacionamento. Por isso nós refletimos sobre a Tua Palavra neste assunto e nesta manhã, e nós oramos ao final deste ato, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos dar assistência. E a gente seja capaz de ser paciente, amoroso, longânimo, tolerante, de oferecer ao outro suporte em amor, de sermos comprometidos, autênticos, responsáveis, verdadeiros, uns com os outros. E mais, que Teu Espírito Santo nos ajude a não só a ser assim como filhos de Deus, filhas de Deus, mas que a gente seja capaz de fazer o esforço. Que haja em nós boa vontade, que haja em nós esforço bem feito, para que a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, seja preservada, Senhor. E que a gente então jamais esqueça o que Paulo ensinou aos Efésios e a Tua Palavra nos ensina aqui a nós. De que embora haja diversidade, há também unidade. E que diversidade não precisa significar divisão. E que unidade não precisa também significar uniformidade. Mas que o Senhor habita, o mesmo Deus, habita cada um de nós. E usando dons, habilidades e até experiência de vida diferente, o Senhor vai somando tudo isso para fazer da gente uma igreja forte, vibrante, eficaz, poderosa no seu testemunho. E que essa diversidade
acrescenta a todos nós alguma coisa que nos falta, Senhor, e que precisa ser acrescentada na nossa caminhada como discípulo de Jesus. Abençoa-nos assim. Abençoa o nosso almoço, o nosso domingo, o nosso descanso. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom descanso, bom domingo. Vá em paz.